Pessoal, bem-vindo de volta aqui no nosso treinamento e agora a gente vai aprender como criar um novo projeto no MS Project e também fazer algumas configurações aqui na nossa escala e nas nossas linhas de grade. Então, quando a gente abre o MS Project e clica em novo aqui, eu tenho várias opções de modelos, né, que a Microsoft pré-determina para a gente. E eu tenho a opção de selecionar um projeto vazio ou um projeto de sprints, né? E a gente vai ver isso daqui mais para frente no treinamento, quando a gente for trabalhar com as funcionalidades ágeis, né? Por enquanto eu vou clicar em projeto vazio e você vai observar que ele vai mostrar aqui essa janelinha de informações do projeto, que foi aonde a gente fez aquela configuração lá nas opções de avançadas, né, do project, solicitar informações ao criar projetos. Se a gente deixar essa caixinha desmarcada, ele vai entrar direto aqui nessa tela, sem aquele pop-up, né? E eu deixo marcado porque aquela informação ela é essencial para a gente iniciar, né, o nosso cronograma. A gente precisa definir as informações iniciais, né, a data de início do projeto e coisas desse tipo. Então, aquilo é um bom lembrete aí para que a gente não entre no arquivo e saia trabalhando sem definir a data de início do projeto, pelo menos, né? Então, por isso eu deixo marcado, mas eu vou fechar isso daqui, né? Eu cancelei ali, porque antes da gente trabalhar com o projeto, a gente vai configurar algumas coisinhas aqui, né? E a primeira delas que eu quero mostrar para vocês é sobre as colunas que a gente pode adicionar ou excluir aqui no MS Project. Eu tenho aqui do meu lado esquerdo, nessa tabela, né, algumas colunas como nome da tabela, duração, início, término, predecessoras e tudo mais. E aí eu vou adicionar uma nova coluna aqui, ó, lá no final, na última dessas colunas eu tenho essa opção aqui de adicionar nova, e quando eu clico, ele mostra para mim todas as colunas que são pré-determinadas, né, pré-definidas aí pelo MS Project. Então, eu vou adicionar aqui, por exemplo, a coluna custo, que é uma coluna que a gente vai usar aqui no nosso treinamento, e aí eu posso selecionar ela aqui, ó, e arrastar ela para o lado. E essa marca aqui vai me mostrar onde eu vou incluir, né? Então eu vou soltar aqui, ó, entre duração e início, ela ficou aqui no meio. E uma outra forma da gente adicionar também é clicando com o botão direito aqui em cima da coluna que vai ficar do lado direito, tá? Então, se por exemplo, se eu quiser criar uma coluna aqui entre duração e custo, eu preciso ir na coluna que vai ficar exatamente do lado direito, né? Para que ele crie a coluna, ele sempre cria ela do lado esquerdo. Então eu vou selecionar custo, clicar com o botão direito e selecionar inserir coluna. E aí eu vou digitar trabalho e ele aparece aqui já algumas opções, né? E eu vou selecionar essa coluna aqui, ó, trabalho. E aí olha só, ele adiciona ela do lado esquerdo da coluna que a gente selecionou. Então são duas formas rápidas aí, né, para a gente adicionar a coluna aqui na nossa exibição. E eu também posso ocultar. Eu vou aproveitar e vou ocultar essa daqui, ó, de adicionar nova coluna, porque eu não preciso dela aqui. Então eu clico com o botão direito e seleciono ocultar coluna, tá? Então essa é a primeira mudança aqui que eu fiz. E uma outra coisa que a gente pode fazer aqui também rapidinho é renomear essa coluna aqui em cima. Então observa que eu tenho uma coluna aqui, ó, que é o modo da tarefa, que ela nem está aparecendo inteira, e eu quero que ela fique menorzinha assim mesmo, e eu vou deixar ela só como modo. Então eu clico com o botão direito, né, e venho aqui na opção de configurações de campo. E aí eu consigo pegar e mudar o título dela aqui, ó, que está vazio. Então eu coloco modo. Se ele ficar vazio, ele vai seguir o nome do campo mesmo, né, que você pode abrir aqui e alterar a configuração, né, para todos os campos que você tem aí salvo no seu cronograma. Mas falando dessa coluna especificamente, eu vou colocar o título modo, o alinhamento, né, se eu quero que ela fique à esquerda também, tanto do título quanto dos dados, né, e a largura dessa coluna. Então se eu der um OK, ó, ela vai alterar para modo. E uma coisa também, se você observar aqui na coluna custo, eu clico com o botão direito e vou em configurações de campo, um alinhamento dela aqui está à esquerda do título, né? Mas do dado está à direita. Então eu vou passar para a esquerda também, vou diminuir um pouquinho a largura para 15 e vou dar um OK. E ele já vai ajustar isso daqui para mim, ó, tá vendo? Então são personalizações bem básicas aqui da nossa tabela aqui do lado esquerdo.
E do lado direito eu quero fazer uma alteração com vocês relacionado à nossa visualização aqui do gráfico de Gantt, né? Então eu vou clicar com o botão direito aqui no calendário e vou selecionar a opção de escala de tempo. E aqui a gente vai personalizar a maneira que a gente enxerga aqui essa escala dos nossos dias, né, no gráfico de Gantt, para facilitar a visualização das tarefas aqui, das barrinhas, né? Então observe que eu tenho aqui na parte superior, aqui na parte de cima, a guia camada superior, camada intermediária, camada inferior e tempo de folga, né? Então eu vou selecionar aqui a camada inferior porque a gente vai começar de baixo para cima. E nas opções de escala de tempo, eu vou marcar aqui para ele mostrar 3 camadas. E aí observa que ele abriu aqui mais um nível, né? E eu vou começar a mexer nisso daqui. E a primeira coisa que eu quero fazer primeiro deles é trabalhar com dias, né? Ou seja, eu quero que ele exiba aqui para mim dias e a contagem 1, né? Que é de 1 em 1 dia. Então eu poderia trabalhar, por exemplo, com 3 em 3 dias, né? Então vamos pôr de 7 em 7 que fica mais fácil da gente ver, ó. Ele vai mostrar só as segundas-feiras, tá vendo, ó? Porque é o dia 20 de março, depois dia 27 de março, depois dia 3 de abril. E quando a gente trabalha com a contagem de 1 em 1 dia, aí ele vai segunda, terça, quarta, quinta, né? 20, 21, 22, 23. E é justamente isso que a gente vai fazer aqui. Então, o primeiro nível, né? Aqui o de baixo, eu vou trocar para ele mostrar o dia da semana, né? De forma numérica aqui, né? O dia 1, dia 2, tá vendo? Essa opção aqui. E aqui eu já começo a ver essa mudança, né? O alinhamento eu vou deixar centralizado. E o tamanho, basicamente, a largura aqui, ó, da nossa escala, tá vendo? Eu vou clicando aqui, ele vai deixando maior. Eu vou deixar em 120%, 125%, tá bom. No meu aqui, você pode ver aí que vai ficar mais agradável na tua resolução, né, da tua tela. Na camada intermediária, então, eu vou deixar dias também, porque agora eu quero mostrar qual que é o dia da semana, mas não a data, né? Não o número aqui. Eu quero que ele mostre para mim se é segunda-feira, se é terça, né? E aqui eu vou alterar no cabeçalho a opção de segunda, terça, quarta, essa daqui, ó, com 3 caracteres. E aí começou a ficar mais fácil, né? Porque eu já vi aqui, ó, que dia 23 é quinta-feira. Só falta eu identificar qual que é o mês, né? Que é o que a gente vai fazer na nossa camada superior. Mas antes disso, eu vou botar o alinhamento centralizado aqui para ele poder deixar tudo certinho. E na camada superior, agora eu vou pôr as unidades para me mostrar um mês, né? Que é o que a gente quer ver aqui. Também vou deixar a contagem de 1 em 1. Um alinhamento para o mês eu vou deixar à esquerda para ele ficar sempre no comecinho do mês. E o cabeçalho eu vou manter esse padrão aqui mesmo de janeiro de 2009, tá? Por fim, eu tenho o tempo de folga aqui. Basicamente ele se refere a essas barras aqui coloridas, né, que a gente tem nos finais de semana e nos dias que tiverem feriados. Todas as exceções de folga e todas as folgas que a gente marcar. Então, na opção aqui de desenhar, eu posso selecionar se ele vai ficar atrás da barra de tarefas, ou seja, a barra de tarefas vai passar por cima aqui reto, né? Então, uma tarefa que tem 3 semanas, ela começa na segunda-feira e você vai ver uma linha inteira aqui até o final da tarefa. Se eu colocar que essa barra aqui de folga vai ficar na frente, o que ele vai fazer é que essa barra de tarefa ela vai vir aqui, na hora que chegar no final de semana ela vai ter um buraquinho, né? Ela não vai aparecer. E aí depois ela continua na segunda-feira. Eu vou mostrar isso aqui rapidinho para vocês. Vou dar um OK para que a configuração altere aqui, né? Então eu vou colocar aqui, ó, tarefa, só pra gente ver, né? Vou pôr aqui 10 dias, são duas semanas praticamente. E ela tá vendo que ela tá passando por cima aqui, né, do final de semana. Se eu vier na escala de tempo e colocar o tempo de folga e essa barra na frente, ó, quando eu dou um OK, olha o que acontece. Ele meio que faz esse buraco aqui, né? Ou seja, ele mostra pra gente o final de semana na frente da tarefa aqui, ela não aparece. Então, eu vou manter do jeito que tava, tá? Não tem necessidade. Uma outra opção também seria não desenhar, né? Porque aí fica vazio e aí a gente não vai ver nada, né? Só o calendário inteiro aqui. O mais usado é essa opção aqui. Eu posso mudar a cor também, né? A padronagem. E aí você pode deixar
da maneira que você preferir. Eu vou manter o padrão aqui. E a próxima mudança que a gente vai fazer é na nossa linha aqui, né, na linha de grade aqui do nosso gráfico de Gantt. Então eu vou clicar com o botão direito e selecionar a linha de grade. E eu tenho aqui algumas opções, né, de personalização, mas eu quero destacar essa coluna da camada intermediária, que é basicamente esse tracejado aqui, ó, que vai dividir os dias pra gente. Então, eu tenho tipo aqui, né, que eu quero usar, se eu quero um pontilhado e tudo mais, eu vou deixar esse tracejado aqui. E a cor, eu vou colocar uma cor aqui, esse último cinza aqui, vamos ver como é que vai ficar, e vou dar um OK. E olha só, ele marcou bem aqui pra gente, né, o gráfico de Gantt, e ficou mais fácil, né, principalmente quando a gente tem tarefa mais embaixo aqui, de identificar aqui aonde que aquela tarefa tá passando, né. E uma outra coisa que você pode fazer também, se você quiser, é usar essa primeira opção de linha gigante e colocar aqui também um tracejado. Eu vou pôr essa linha reta, né, sem ser pontilhado, e vou pôr na mesma cor aqui. E aí, olha só, ele vai fazer a linha horizontal, né? Ele vai dar continuidade nessa linha aqui da tabela e a gente vai ter praticamente uma malha quadriculada aqui no gráfico de Gantt. E aí você pode escolher a opção aí que você preferir, tá? Eu vou deixar o meu vazio aqui pro treinamento, do jeito que estava antes, porque agora a mudança que eu quero fazer é na data de status, que é a penúltima opção aqui, ó. Data de status, a gente vai colocar aqui, porque ela tá vazia, uma linha reta mesmo, sem pontilhado, e a cor eu vou deixar esse amarelinho aqui, ó. E vou dar um OK. Ela não vai aparecer aqui, tá? Porque eu não tenho data de status marcado, mas lá na frente no treinamento, quando a gente for fazer as medições, você vai ver isso daqui aparecendo, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Na próxima aula, a gente dá continuidade aqui no nosso treinamento. Um grande abraço e até lá!